Olá, você que acompanha esse canal. Já tem alguns meses que eu comecei um assunto que eu não abordo muito e nunca abordei antes, que é a questão da mortalidade da alma, que a alma morre. Era algo que eu vinha repensando desde que eu criei o texto O Inferno Realmente Existe, anos atrás. E enquanto eu pesquisava, eu pensei: o que vai de encontro a isso que eu estou defendendo é a imortalidade da alma, que até então eu nunca tinha parado para pensar se era algo verdadeiro perante as escrituras. E o que é a imortalidade da alma? Bem, eu espero que você assista aos outros vídeos e textos que eu produzi a respeito disso. Mas uma pincelada bem rápida é basicamente a doutrina que diz que a alma sobrevive à morte do corpo, ou seja, ela fica para sempre no inferno ou no céu. Ou tem aqueles também, que é aqueles que acreditam que a alma é imortal, que assim que morre, elas vão para o céu, direto para o céu, ou para o inferno, e outras questões chamadas de teológicas, para você ver que essa doutrina já não tem nada a ver com as escrituras. Basicamente é isso. E é claro, conforme eu ia estruturando meu texto dissertativo argumentativo a respeito do inferno, eu me deparei com essa questão e não coloquei no ano em que eu escrevi, nem no ano seguinte, nem no ano posterior, mas eu comecei a desenvolver em 2024 e estou postando aos poucos em 2025, de modo que clareie o pensamento de vocês e vão buscar. E nada mais do que legal para as pessoas que acompanham já há algum tempo é reagir a alguns vídeos. Eu dei uma parada primeiramente por causa de falta de tempo, seja por questões de trabalhos fora daqui ou dentro da internet que eu desenvolvo. Nesse meio tempo eu escrevi livros, 3 porque dá um trabalho do caramba. Quem escreve artigo dá um trabalho, imagina um livro para fundamentar. Fui atrás de questão de direito autoral, enfim, dá um trabalho gigante. Produção de vídeo, edição, eu legendo vídeos em inglês, eu tenho que fazer a revisão depois, então é muita coisa. Ok? Fora as questões pessoais de casa que você tem que fazer, tarefas de casa, enfim. Juntando tudo isso e aliada ao copyright, ao direito autoral aqui na internet, para evitar que o canal seja excluído, eu parei com essa questão. E também não estava sendo muito produtivo, estava sendo mais do mesmo. Mas como é um assunto que foge do que é recorrente aqui e que estou abordando aos poucos, é bom ver a opinião contrária. Talvez eu concorde, eu nunca vi esse vídeo. Até porque eu nunca pesquisei vídeos que tem a ver com o assunto. Eu vou direto nas escrituras e no grego e no hebraico para fundamentar o que eu digo. É por isso que tem alguns textos meus a respeito desse assunto. E estamos aqui com um bem conhecido, Augustus Nicodemos. Não, não é aquele bonitinho da lei que foi com Jesus, foi conversar com Jesus. Não, não é esse. Esse cuspiria na cara de Jesus. Essa é a realidade, porque se trata de um líder religioso. Aqui eu estou assistindo até os 6 segundos para captar o áudio e ver se está tudo configurado aqui para vocês. Achei esse vídeo que faz parte aí, penso eu, de mais de uma hora da sua ministração sobre o assunto. E como não temos tempo, eu não tenho tempo para isso, então pegamos aqui um vídeo que não tem a ver com Nicodemos, mas parece ser um canal cristão, chamado Guerra de Mundos, postado há 4 anos, escrito no título A Heresia do Sono da Alma, que é algo que eu defendo. Então, algo que eu defendo, eles dizem que é uma heresia. O sono da alma é aquele pensamento de que você morreu, você está, entre aspas, numa metáfora, descansando, ou seja, dormindo, não tem consciência até a ressurreição para a vida ou para a condenação, a segunda para os ímpios. E parece que o Nicodemos vai defender ao contrário. Como será que ele vai defender? E pelos 6 segundos ele vai tocar na questão adventista, porque
o grupo religioso que mais se destaca defendendo essas coisas que eu estou defendendo são os adventistas. Mas nem tudo o que eles falam eu concordo, porque você sabe, faz parte do protestantismo e eles são ligados à maçonaria, igual o pastor aqui presbiteriano e o pessoal adventista. Beleza? Vamos ver o que ele está falando, vamos ver se eu concordo ou discordo, vamos ver o que ele vai apresentar das escrituras e vamos entrar aqui ao vivo nas escrituras, beleza? Outra questão que é muito conhecida é a do sono da alma ou mortalidade da alma. Para o pensamento adventista, ao morrer, o homem entra no estado de sono. No livro Nisto Cremos é dito: a morte é um estado inconsciente para todas as pessoas. As almas dos justos dormem até a ressurreição e o juízo final. Esse sono da alma é um estado de silêncio, inatividade e inteira inconsciência. Então, esse é o pensamento adventista. A pessoa morreu, entrou no estado de sono, né? Aqui, ele, como está sendo um professor, uma figura de autoridade, ele já está fazendo uma distinção. Qual distinção? Entre o pensamento deles versus o da escritura versus o dos adventistas. Ou seja, ele já está separando pela entonação dele, pela movimentação das mãos. Que isso, gente, eu estudei muitas coisas, entre elas a questão da oratória e também da retórica. A questão das mãos não é à toa, é para comunicar você. A questão desse enquadramento que eu estou usando na câmera, eu sempre usei porque gostei, também para não aparecer muito o chroma key nas partes que ficam ruins na edição. Mas nos chamados enquadramentos, que ali está num plano médio, ali do Augusto Nicodemos, é para você prestar atenção no indivíduo com mais informações físicas, porque mostra até o quadril, se não tivesse o púlpito ali, a mesinha, ia estar até a parte das coxas, mas é para você, como não tem nada, nenhum cenário atrás dele e não corta para a plateia, é para você prestar atenção nele, barra no que ele está falando. E também a questão da locução dele e para os interlocutores, ou seja, aqueles que estão ouvindo na plateia e nós aqui também no YouTube, eu ouvindo e você também, ele está fazendo uma questão de um movimento na fala, de modo que separe o pensamento que ele já colocou como sono da alma é adventista. O de adventista não concorda com a escritura, pelo jeito que ele está entonando, e é claro que parece, para mim, o jeito que ele está seguindo é isso. Ele vai dizer que é uma heresia. Então, se é uma heresia o que os adventistas dizem, logo o que eles estão dizendo é verdade, e o que eles estão dizendo que é verdade é condizente com as escrituras. Então, todo aquele que defenda o sono da alma, seja adventista ou não, está contra as escrituras. Sendo que as escrituras defendem outra coisa. Ok? Mas vamos lá. Então, todo adventista crê aí no sono da alma, mas nem todo aquele que defenda o sono da alma é adventista. Esse é o pensamento que você tem que ter. Então, ela não lembra, não está ativa, está inconsciente, e ela está esperando chegar o dia do juízo, quando haverá a ressurreição dos mortos. Isso é... Esperando inconsciente, isso mesmo. Se o pensamento adventista é isso mesmo, porque ele pegou lá uma apostila, um livro de doutrinas da denominação adventista do sétimo dia, Nisto Cremos, eu nunca li essa porcaria e também não me serve pra nada, porque pra mim, enfim, eu descarto isso à luz das escrituras. Qualquer coisa religiosa eu só leio pra debater e ter material contra eles, mas eu li mesmo a respeito dessas questões nas escrituras. Eu pesquisando, e algumas das pesquisas batia de frente contra a imortalidade da alma, falei, vou pesquisar sobre isso, e achei nas escrituras. Não em livrinhos por aí, em blogs, eu fui conferir nas escrituras e nas chamadas originais. Baseado, eles usam, entre outras passagens, Eclesiastes capítulo 9, verso 5, que diz assim: os mortos não sabem de coisa nenhuma. E é verdade, se você for no cemitério, né, e você fizer uma pergunta aos cadáveres lá,
Opa! Ninguém vai dizer nada. Essa afirmação é uma afirmação que está falando da relação dos mortos com a vida terrena. Os mortos não sabem de nada, claro. Aqui ele já separou, ou seja, ele está dizendo que quando o autor de Eclesiastes escreve, portanto fala, confirma e afirma que os mortos não têm consciência de coisa alguma, o Nicodemos quer dizer que eles não têm consciência alguma da coisa física, mas não da espiritual. Mas será que no contexto do texto abre precedente para a gente acreditar que o autor de Eclesiastes tinha o pensamento de que a pessoa morta não tem consciência da vida física, mas da espiritual? Será que abre precedente, Nicodemos? Vamos lá. Eclesiastes 9:5, não é isso que você está utilizando? Vamos lá. Vamos lá. Ah, Opa, refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, se amor ou ódio, ninguém sabe. Só Deus, ok? Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro, e o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que será que ele está falando aqui? É de um destino final? Espiritual? Não. É da questão física. Para onde ela vai fisicamente? Onde ela descansa. O que acontece com quem faz juramentos acontece com quem teme fazê-los, que é o certo, não é? Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol, ou seja, na terra toda. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. O destino é o mesmo, independente. Morte. Física? Sim. Até porque, se fosse outra questão, o autor estaria separando o justo do ímpio. Não estaria dizendo que é tudo a mesma coisa. Um para a vida eterna e o outro para a condenação eterna até acabar. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Por quê? Porque um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Não tem consciência, eles não têm consciência. Então, não adianta ler até o verso 5, por mais que os adventistas estão certos de apresentar o verso 5, mas não vamos tirar do contexto. Porque, de fato, se ele quisesse tratar das questões espirituais, essas pessoas que defendem essas coisas, inclusive o Nicodemos, ia, popularmente falando, cair do cavalo. Igual Saulo. Porque ele estaria defendendo que a escritura sempre defendendo uma unidade só. E não que o cristianismo posterior começou a defender, advindo do grego, do pensamento grego, principalmente com o ocultista do Platão. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer sua comida e beba seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Enfim, aqui vai falando tudo da vida física, ó. Todas as vidas da vida, essa vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todas as suas vidas sem sentido. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho debaixo do sol. O que suas mãos tiverem que fazer, que eu faço com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade nem planejamento. Não há conhecimento nem sabedoria. Então ele faz um contraste entre você estar ativo e inativo. A questão física e físico morto.
a morte da física. Mas será que ele está abrindo aqui um precedentes para dizer que é só essa questão mesmo? Não tem nenhuma questão espiritual rolando? É isso que o Nicodemos está questionando aqui. Isso daí é querer colocar algo que o autor não pensou ao escrevê-lo, que ele nem está tratando. Bom, vamos lá. Né? Vai ver se um cadáver diz alguma coisa. Então o texto está falando da relação com a vida terrena, não está falando sobre o estado da alma depois da morte. Outra coisa que ele se baseia... Mas o estado da alma depois da morte é essa, não tem consciência alguma. Senão, o autor não teria esquecido de escrever que eles têm alguma atividade depois. Ele parece bem negativo na visão desses aí. Ele parece bem negativo. Ou seja, a vida que você pode trabalhar em recompensa, enfim, vai dando todas as questões que você pode fazer enquanto está vivo e depois da morte sem atividade nenhuma. Porque se fosse tão importante, se fosse uma doutrina, uma unidade, isso que de fato acontece, por que que o autor não deixou explícito no contexto ou no próprio livro de Eclesiastes que por mais que os mortos não sabem de coisa alguma no físico, porque eles não estão vendo nada físico, eles estão vendo alguma coisa espiritual, mas o contexto não dá a entender que eles estão vendo, eles estão em atividade, em outra relação espiritual. E se ele desse, seria num futuro, não seria imediatamente após a morte, igual ele está tentando colocar aqui. São as passagens na Bíblia que falam que morrer é dormir. Por exemplo, lá no final de Atos, capítulo 7, diz que Estevão estava sendo apedrejado pelos judeus, né? E ele teve uma visão de Cristo à direita de Deus, em pé. Por que que o senhor não fala por que que o Estevão foi apedrejado? Se não me engano está em Atos 7:48. Vamos lá. Atos 7:40. Por que que o senhor, o respeitadíssimo Augusto Nicodemos, por que que o senhor não fala? Por que que ele foi apedrejado? Porque, claro, você tem que ser enxuto na sua apresentação. Está certo, eu também estudei isso. Você tem que ser conciso nas suas frases. Mas dá um mini contexto. Você já não deu muito de Eclesiastes. Por que que não faz aqui também? Ai, ai, ai. Vamos lá. Enfim. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Ele tem lugar para descansar? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Por que que você ia usar tijolo, todas essas coisinhas físicas, nessa linearidade, nesse tempo da vida humana, para edificar uma casa para mim? Povo rebelde, obstinado de coração de ouvido, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo, dizendo obviamente de Cristo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos, vocês que receberam ali por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, claro que há muito mais no discurso, mas o ponto que eles ficaram pé da vida logo depois de ter detonado o templo físico, que é o mesmo lugar que o Augusto Nicodemos está ali na palestra dele, na ministração, na exposição, dizendo que pelo título, né, podemos pressupor que é uma heresia, esse sono da alma, essa imortalidade, essa mortalidade da alma, que é uma morre. Estevão estava falando contra, né? E você vê, Augusto Nicodemos, se tivesse na época, ele estaria do lado do Estevão ou do lado das pessoas que ouvindo isso ficariam furiosas, rangeriam os dentes contra ele.
e que, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E ele disse: Senhor, perdoa-lhes, porque não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Bom, as testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava Estevão e chorava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Aqui o espírito não é um fantasminha camarada, tá bom? Espírito é o fôlego de vida que Deus deu ao humano lá em Gênesis. Você que viu a minha live, que foi a última coisa que eu tratei sobre esse assunto, você sabe do que eu estou falando, ok? Corpo é o que você está vendo aqui, é o que você tem, é o que você está usando para segurar o dispositivo que me assiste, é o controle que você colocou na sua TV, no seu tablet, que eu sei que a maioria assiste pelo celular, segundo pelo computador, terceiro pelo tablet e último pela TV. Então, esse dispositivo é físico, é uma coisa eletrônica, podemos dizer que é um corpo eletrônico, mas se tratando do homem, é o corpo, o homem como ser humano, entenda, até você mulher que me assiste. Ok, é a chamada carne. A alma não é um fantasminha camarada nem é imortal. Por quê? Porque ela está atrelada ao corpo e ao espírito. A alma é a junção do corpo mais o espírito, que é o que? A alma vivente. A alma não é algo que você ganha, você se torna alma assim que você recebe o fôlego de vida advinda de Deus. Assim como Adão lá no livro de Bereshit, lá em Gênesis. Então, ele era um corpo somente, uma alma sem vida. Assim que ele se tornou alma vivente, que Deus soprou nas narinas dele o fôlego de vida, esse é o espírito. O fôlego de vida, ele se tornou alma vivente. E se você morre, você... Aqui, no caso de Estevão, foi um receber de volta o que Deus deu lá no início. Ou seja, recebeu o espírito dele, o fôlego de volta para Deus e o corpo para o pó da terra de onde veio. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Podia falar morreu, adormeceu, faleceu. Seria tudo a mesma coisa. Eu não preciso pegar isso aqui para provar que olha o sono da alma. Não. É só ler as escrituras como um todo. Podia ser qualquer coisa aqui. Podia ser qualquer coisa. Mas ok. Quer dizer, ele morreu, não é? Só que a Bíblia chama de adormeceu. Por que a Bíblia se refere à morte como dormir? É porque a morte para nós, de fato, é como um sono nesse sentido. A gente dorme e acorda. A gente vai morrer. Agora, nós não estamos negando que dorme e acorda. As nossas... a interpretação diferente que a de vocês com certeza está errônea, ou Nicodemos e Cia que me assiste, que concorda com Nicodemos. É que momento se dá esse acordar? O acordar é dormir e já acordar? Bem, depende. Quando você morre, você dorme. Ok? Ok. Só vai acordar para a ressurreição. Primeiro os justos e depois os ímpios para a condenação eterna e os justos para a recompensa e reinar com Cristo durante o milênio e ficar durante a nova terra com Cristo, a terra restaurada. Ok? Ok. Só que o momento que acorda não é imediato. Você não vai direto para o céu, para o inferno. Porque qual faria o sentido da ressurreição? Você voltaria de novo para o seu corpo morto para ressuscitar de novo? Que texto que fala que separa a questão de quem morre agora e a questão das pessoas que morreram antes? E que uma vai agora e depois a outra, no período de tribulação que morre, ressuscita aquele lá, mas aquele outro não. Os antepassados não, eles estão no céu. Que texto mostra isso, Nicodemos?
Porque é assim que vocês devem organizar, para não concordar com o que a Escritura ensina de ponta a ponta. Então a questão é o seguinte: você morreu e vai acordar? Sim, imediatamente? Para a pessoa, até que sim. Porque seria como um piscar de olhos. Você morreu, quando você acordar, você estará lá para a condenação ou para a vida eterna no juízo final. Só que houve um tempo para isso. Houve um tempo entre uma coisa e outra. Só que esse pessoal diz que você acorda depois que morre, você vai direto. Imediato. Antes de acontecer tribulação, juízo final, é tudo depois. Então não sei qual que é o sentido. Será que existe um juízo final para aqueles que já foram, já morreram? Não, não é isso que as escrituras ensinam, Nicodemos. Morrer e vai ressuscitar. Então, para o crente, a morte não é definitiva. É nesse sentido que a Bíblia se refere à morte como dormir. Não é nenhuma declaração sobre o que é que acontece depois da morte. Sobre o que acontece depois da morte, a Bíblia é muito clara, eu vou dizer daqui a pouco. Mas Não, o que acontece depois da morte é aquela questão que eu expliquei. Não tem consciência até a ressurreição, seja para a vida eterna ou para a morte. continuando. Para Ellen White, o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma foi o diabo. O diabo que pregou para Eva. A grande mentira original foi: não morrerás. Ah, isso sim, então ela está certa. Essa maluca, ela está certa. Certamente não morrerás. Essa foi a primeira mentira que o cristianismo defende até hoje, porque eles dizem, não morrerás. E o pessoal que defende o que as escrituras defendem diz, não, vai morrer. Só que Satanás na figura da serpente, não propriamente a serpente, porque serpente não fala, ok? Então vamos entender, ô ateus, não vamos falar essa besteira de serpente fala. Era Satanás em forma de serpente. Beleza? Beleza. Era o próprio Satanás falando, para ficar mais fácil de você entender. Ou mente pequena. A questão é o seguinte, quando Satanás fala não morrerás, quer dizer que ela teria uma imortalidade. Sendo que, se continuasse naquela questão, obviamente ela não morreria, porque estaria tudo perfeito. Esse foi o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. Ela diz também, a teoria da imortalidade da alma foi uma das falsidades que Roma tomou emprestada do paganismo e incorporou à cristandade. Isso é verdade. Aí, é claro, ela desce o cacete no romanismo porque tem que ser a filha protestante, rebelde, evangélica contra a mamãe católica. Mas você sabe que as duas são a mesma, o mesmo lixo, tudo junto, a mesma besta do Apocalipse, ok? Porque a besta do Apocalipse é o Vaticano, ok? Só que não vem propriamente daí, vem bem antes, lá dos gregos do pensamento platônico, pagão também, obviamente. Mas, contudo, a Bíblia é muito clara ao dizer que, ao morrer, o espírito do homem sobrevive. E aqui, alma e espírito, a gente entende que é a mesma coisa, são apenas dois nomes para a mesma parte do homem. Esse é exatamente o pensamento dualista, que é o mais comum que você vai encontrar no cristianismo. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo antes da live que eu vou fazer junto com o Wesley Teles. Eu já fiz uma que era para ele estar junto, mas como ele teve que trabalhar no dia, eu fiz sozinho. Mas quando ele estiver junto, vocês vão ver que difere do que eu estou falando. Difere do que a maioria dos cristãos pensa, que é o pensamento dualista, que é isso mesmo. Corpo, carne e alma e espírito são termos intercambiáveis para a mesma coisa. E isso é o dualismo, ou seja, é corpo, alma e espírito, barra espírito é a mesma coisa. Então, corpo, alma e espírito. Já a tricotomia que o Wesley Teles defende é corpo, alma e espírito, uma é diferente da outra. Agora, o que é exatamente você vai ver com ele, ok? Porque tem variações em cada pensamento. Mas vamos ver que verso ele vai utilizar e vamos ver. O que é que a Bíblia diz a respeito
disso aqui. Vamos pegar algumas passagens, porque eu sei que tem gente que tem dúvida a respeito disso, a julgar pela quantidade de perguntas que eu recebo e críticas quando eu publico sobre isso nas mídias sociais. Então vamos lá, Mateus 10, Clássico. verso 28. Clássico. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Está vendo aí? Eclesiastes capítulo 12. Conta, e não tem mesmo que matam o corpo e não podem matar a alma. Então, se não podem matar a alma, quer dizer que a alma pode morrer, certo? Bem, até a sentença até aqui, ó, e não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, você pensaria, bom, talvez sim, talvez não. Ok. Só que vem a segunda parte da frase. Temei antes aquele que pode fazer perecer na guiena, ou seja, né, destruir a alma e o corpo, perecer, morrer, deixar de existir, tanto a alma quanto o corpo. Eu não sei, pesquisa aí, eu não sei se eu já publiquei um texto a respeito disso, mas eu tratei sobre Mateus 10, 28 sim, se não me engano em resposta ao calvinista Yuri Schein, uma criança barbada que veio com um monte de palavreados bem baixo, que é o típico de religioso igual ele, e que eu respondi a respeito disso, lá tem detalhes maiores, ok? 12, verso 7, Salmos, Opa. vendo aí. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Fica no Antigo Testamento, para você que está tendo dificuldade. Olha, pra dizer que alguém tá com dificuldade em Eclesiastes, que é Antigo Testamento, essa pessoa tem que ver. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver com o que ele quer colar? Ele não falou que o corpo, para eles, isso nós concordamos, quem discorda disso, ok? Carne é o corpo que você está vendo físico, mas alma e espírito é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Ele quer dizer que o corpo e o espírito é a mesma coisa, a alma e o espírito é a mesma coisa, só que material e imortal. Enfim, mas todos os textos que ele está dando é contrário a isso, ó. E o pó volte à terra. O pó o quê? É alma? É espírito? Ninguém é maluco de falar. Se refere ao corpo, ok? Temos essa substância aqui. Como o era, ou seja, no passado, antigamente, originalmente, é o pó. O que é o pó? O corpo. Eu estou manipulando o texto? E o espírito, volte a Deus. Espírito na cabeça deles, eu não sei exatamente o que é, mas é algo imaterial e talvez imortal. Ou seja, então se o espírito não morre aqui, quer dizer que ele é imortal. Isso conecta com a alma. Por que ele fala que alma e espírito é a mesma coisa? Porque quando você lê aqui espírito, então quer dizer que a alma volta para Deus, então a alma não morre. Só que está errada a premissa. Lembre, a premissa corpo, alma e espírito que eu te expliquei. A alma, junção do espírito, que é o fôlego de vida com o corpo, que anima o corpo, e o corpo, toda a junção de tudo isso, se chama alma vivente. A pessoa que está lá no caixão é uma alma, só que morta. Podemos nem dizer que é alma, é só o corpo que está voltando para a terra. E o espírito voltou para Deus que o deu. O espírito não é a alma. O espírito é que faz a alma vivente, ou seja, o corpo se movimentar, as questões biológicas, fisiológicas, enfim, emocionais, enfim, da mente. Então, o espírito é o fôlego de vida. Esse é o espírito que volta a Deus, não é a alminha imaterial. Não vai subir de você pelado, sem roupa, ou com roupa que você morreu pro céu ou pro inferno. O que volta para Deus é o fôlego de vida. Então ele está querendo dizer, naquele pensamento dualista deles, né, de corpo e alma e espírito sendo a mesma coisa, e a Bíblia só emprega termos intercambiáveis, ora alma, ora espírito para a mesma coisa. Não. É isso que ele está querendo manipular o texto de acordo com a premissa errada deles. Entende? Então, se você interpreta alma e espírito como a mesma coisa, então se a alma volta para Deus, ela não morre. Mas não é isso.
O corpo permanece inativo, dormindo, porque ela não tem alma. O que que é alma? É algo imaterial? Não, 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 não. É a junção do espírito, que é o fôlego de vida, com o corpo. Então não tem uma alma vivente ali. Ela deixa de ser alma vivente, porque o espírito volta para Deus. O espírito é o fôlego de vida, nada mais. Volte a Deus que o deu. Volte a Deus, ou seja, originalmente Deus deu. Por quê? Aqui, ó, que o deu. Olha o verbo aqui. Onde originalmente encontramos isso? Em Gênesis. Lá está a premissa. A premissa não está no livro de Ellen White, que está, até agora, pelo que citou, está certa. Não está no que o Nicholas está falando, mas está nos que as escrituras dizem. Ok? Vamos lá. Eclesiastes capítulo 12, no verso 7. Está dizendo, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Lucas capítulo 20, verso 37. Tá aqui. Aqui é só... Tá, os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça. Aqui são versículos falando sobre a ressurreição, eles não negam a ressurreição dos mortos, isso aqui não é dificuldade nenhuma. Vamos para Lucas 16, que é um texto bem conhecido, onde nós temos o rico e o mendigo, que todo mundo conhece a história do rico e Lázaro. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, estou aqui no verso 20 do capítulo 16 de Lucas. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, desejava alimentar-se das migalhas, etc. Morreu o mendigo, verso 22, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e aí continua a conversa. Mais adiante ele pede refrigério, não quer, não tem, e ele diz, pai, eu te imploro que mandes Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos. Então ele estava perfeitamente consciente, lembrava que tinha irmãos, lembrava da casa do seu pai, e a resposta também foi negativa. Ele está dizendo que isso acontece, ou seja, quando você morrer, você vai para o seio de Abraão, ou no lugar de Abraão. Não é para o céu, não. Você vai para o seio de Abraão. Os anjos vão te levar perto de Abraão. Podia ser de qualquer outro, mas ele vai levar para Abraão. E aí você vai poder ver os seus familiares sofrendo no inferno. E aí eles, em tormento, eles poderão erguer os olhos, ou seja, ele está embaixo e você em cima. Bem, enfim, se você quiser acreditar que isso é literal, ok. Se você quer seguir nessa narrativa que eu já tratei lá na questão do texto sobre o inferno, desculpa bater no microfone, no texto sobre o inferno, que isso se trata de uma parábola, era uma lenda que existia nos tempos de Jesus e Jesus adaptou, brincando com essa lenda, esse mito que existia, e ele mudou, óbvio, mudou personagens, mas ele mudou o final para mostrar uma mensagem e também para brincar com aquela besteira que o pessoal acreditava. Então nem Jesus acreditava propriamente naquela lenda que os cristãos acreditam. Nicholas, como assim? Ele estava usando de uma lenda para enganar? Não, para ensinar. Mesma coisa de você pegar o conto da Branca de Neve, que pode ser que alguns cristãos podem dizer que era literal, tá? Que a maçã era envenenada, que existia exatamente 7 anões, porque 7 é o número de Deus, a numerologia cabalística, enfim, e você dizer... Aí você mudar o final... Nem lembro mais que porcaria que era o final desse lixo de Branca de Neve. E você querer mostrar uma mensagem diferente e contra essa porcariazinha da Disney aí para crianças. Mas aí alguém depois fala assim, tá vendo? Não. A bruxa existiu sim, porque olha a maçã, olha os 7 anões. Bom, enfim.
Enfim, eu não vou entrar porque a questão é gigante, eu quero terminar esse vídeo. O objetivo de contar isso aqui, Jesus contou essa história, o objetivo era mostrar, era contra os fariseus, não é, que eram ricos, eram avarentos, se apegavam, não tinham misericórdia e que seriam lançados no inferno, em contraste que aqueles pobres que creram em Jesus, eles teriam a vida eterna. Mas ao contar isso, Jesus nos revela o que vem depois da morte. Então, Será? Com base em uma lenda que todo mundo conhecia, ele só foi mudando para, de fato, passar a mensagem, de fato, trocar no final e vocês levando a sério. Não, não. Jesus ensinou que sim, depois da morte um vê o outro. Ai, meu Deus do céu. E também, se fosse uma questão imediata, meu querido, existiria textos a respeito disso. Por que que você usa de um texto tão polêmico que vivem falando que não é parábola pra montar essa mentira de vocês da imortalidade da alma enquanto ele é? foi para um estado de glória e de graça e de alegria na presença de Deus, e o outro entrou consciente no estado de sofrimento. Lembrando, inclusive, Ninguém nega que ele entra num estado consciente de sofrimento, mas isso não acontece após a morte. É isso que vocês não entendem. de tudo que tinha acontecido aqui na Terra. Então esse é o ensino claro da Escritura. Não tem nada. E também ele não precisaria se preocupar com essa questão de falar assim, ó, não, aí a ressurreição. Não, porque na lenda não tinha essas questões. Só tinha de sendo levado um para uma questão de recompensa e o outro para o castigo. Porque o objetivo não era esse. O objetivo da lenda original, do mito original, do conto de fada original, não era esse. Que é o da unidade das escrituras, que não é fábula, é verdade. Então por que que ele usaria isso? Sendo que ele próprio, em forma de Deus mesmo, Pai Criador, ele já deixa explícito pelo que ele inspirou a escrever. De que de fato só acontecerão essas coisas e não exatamente assim. Porque se trata de uma parábola, seio de Abraão. Será que de fato você vai ter dedos? Vai ter um pouquinho de água no céu? Você vai ter sede no céu? Alguém vai pegar água pra você e pra molhar a ponta da sua língua? E você vai estar conseguindo falar normalmente pegando fogo? Olha, eu não recomendo, tá bom? Mas nos vídeos que eu vi de alguém pegando fogo, não dá pra ouvir direito o que a pessoa está falando, não. Mas enfim, quem sabe ele estava usando uma lapela, um conector, um microfone anti-inflamável que Abraão e Lázaro estavam conseguindo escutar ali do céu. Nada na Bíblia dizendo que depois da morte a gente entra no estado de inconsciência. Segundo aos Coríntios, Ele próprio deu no início, mas ok. capítulo 6, da morte, a gente entra no estado de inconsciência. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, o apóstolo Paulo, segundo os Coríntios, capítulo 5, Ah, o apóstolo Paulo diz, 6 a 8. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo aqui é morrer. E Paulo diz que logo depois dessa... não. Não diz logo depois. Isso é uma premissa errônea de vocês. Ele não está deixando aqui para habitar com o Senhor imediatamente. E mesmo que ele estava dizendo imediatamente, por uma questão de emoção e de esperar muito por isso, não aconteceria imediatamente depois da morte. Não está falando disso daqui. Ok? E desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Quero sair desse corpo para habitar com o Senhor, porque depois que você morre, você passa por um estado de consciência. Só que esse estado de inconsciência para a pessoa, o sono da alma, é como dormir e acordar, sim, mas não é imediatamente após a morte. Porque
Se uma pessoa que morreu no ano 1000, estamos no ano 1000 de 2025 e tudo aconteça agora, tudo ao mesmo tempo, milênio, enfim, vamos dizer que era tudo simbólico, milênio, enfim. A pessoa não vai ter a consciência de que passou 1025 anos. Para ela, foi um piscar e abrir de olhos. Ou depende de como ela morreu, afogada, não sei, torturada. É a última imagem que ela viu. Só que ela vai estar em outro plano para ser julgada agora. Seja para ficar com o Senhor, uma ovelha ou um bode para a condenação eterna. E se ela esperava de fato Cristo, ela queria deixar o corpo antes para habitar com o Senhor. E de fato está. Agora não é imediatamente. Deixar esse corpo, ele vai estar na presença do Senhor. Não, imediatamente. A mesma coisa ele fala lá em Filipenses 1, que é bem mais conhecido o texto, né? Ele está dividido entre ficar aqui ou fugir para fugir e ir para o céu. Ele diz aqui, no verso 20. Vamos começar no verso 21. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que escolher. De um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A questão que estava diante de Paulo ele estava preso quando escreveu essa carta. A morte era próxima, porque ele estava sendo acusado de trair o imperador. Era pena de morte. Então, o que é que ele queria? Ele queria permanecer, ele vai pedir aos filipenses que orem para que ele possa ser liberto para continuar o trabalho de pregação, ou ele vai aceitar aquilo porque ele sabe que se ele morrer, ele imediatamente está na presença de Cristo. Não, imediatamente não, senhor Augusto Nicodemos. Vamos lá. É a mesma coisa da esperança. Vamos lá. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque morrendo você ganha o quê? Viver em Cristo, viver com Cristo, melhor dizendo. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei o que devo escolher. Mas de ambos os lados estão em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo imediatamente, agora. Se ele escreve, é por uma questão emocional. Você queria estar agora com Deus? Por que você não está agora? Porque você não morreu, certo? Agora, morrendo, você vai estar imediatamente? Não é isso que o texto diz. Não é que seja o desejo de Paulo aqui. Não é muito explícito. E mesmo que fosse, isso não contradizeria o que Deus planejou. Tendo desejo de partir e estar com Cristo. É aquilo que eu expliquei. Morreu no ano 30 depois de Cristo? Morreu. Aconteceu tudo até 2030, vamos ponhar. Juízo final. Já não vai ter tempo, né? Mas vamos dizer que era 2030. Enfim. A pessoa vai pensar, vai calcular assim, não. 30 menos 2030. Nossa, 2000 anos. Nossa, eu esperei muito tempo em Cristo. Nossa, eu esperei muito tempo para ficar contigo. Não. Como ela não tem consciência após a morte, porque os mortos não sabem coisa alguma. Não há consciência, eles adormecem. É como você dormir agora. Será que quando você dorme, você vai dormir, estou gravando 8h40. Você é alguém de sítio, quem dera eu morasse num lugar desse. Você vai dormir ali 9, 8 horas, ou até mais tarde 10 horas. Se você acordar 5 ou 4 da manhã, você vai falar assim, nossa, demorou para chegar 4 ou 5 da manhã, hein? Se você não acordar, se você ficar, vamos dizer, inconsciente, que é o mais próximo da morte, que a gente pode fazer essa analogia, por isso que se chama sono da alma, ok? Nesse dormir, vamos dizer, de 10 e você acorda às 5 da manhã, você ficou pensando, nossa, demorou pro galo cantar, hein? Nossa, olha, o sol tá nascendo muito devagar, hein? Não vem logo esse sol. Ou você só pensa isso depois que acorda? É a mesma coisa de falar, olha, estou aqui no sítio, eu pretendo dormir e colher o milho.
e tratar das galinhas. Você vai fazer imediatamente depois que dormir? Você vai fazer isso 10:01 da noite? Você vai fazer 10:10? Não, você vai fazer 11 horas? Você vai fazer meia-noite? Ou você vai fazer por volta das 5 da manhã, depois de tomar um café, comer alguma coisa? Ou faz isso primeiro com as galinhas, depois vai tomar um café? Hã? E numa emoção você pode falar: nossa, não vejo a hora de dormir. Ou seja, no caso aqui, morrer, ganho. E tratar das minhas galinhas. E imediatamente tratar das minhas galinhas. Não vejo a hora de dormir e imediatamente tratar das minhas galinhas. Você vai tratar das galinhas primeiro? Vai dormir antes? Depois, durante? Não. Segue a mesma linha, meu querido. Seja por emoção ou sendo racional. No culto racional que você faz para Deus. Ou seja, você dorme, você morre primeiro. Independente das horas, vai acontecer de você tratar as galinhas, porque você tem esperança que isso vai acontecer. É isso o que está sendo dito. Tem como ser mais claro que isso? Mas para esse pessoal parece que, né? Enfim. Ai, ai. Então, ele disse que está dividido aqui. Mas por amor ao trabalho, ele preferia ficar e continuar. Mas ele sabe que se ele morrer, ele vai estar com Cristo imediatamente. Ora, se depois da morte tivesse nada, né, mas um sono, né, não... Ele diz como se a pessoa tivesse consciente. Ah, meu querido. Aqui ele já não fala inconsciência. Porque alguns que infelizmente é bem raro. Mas alguns nesses que perdem o seu tempo ouvindo esse pessoal, um pouco de inteligência a mais você pensaria, ué, se está inconsciente Nicodemos, logo ele não tem consciência de que está demorando alguma coisa não, Nicodemos. Aí vai usar os exemplos, o exemplo que eu te dei, por exemplo, do cara na roça com as galinhas. Não faz sentido isso aqui. Como não faz sentido a declaração de Jesus ao ladrão? O ladrão na cruz, arrependido, disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão tinha uma visão futura, hebraica, de que o reino de Deus ainda era futuro. Resposta de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso. Claro, dá para provar isso dentro do grego, que hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Ou, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não quer dizer que exatamente naquele dia estaria com ele no paraíso. Mas não vou entrar nessa questão agora. Mas saiba que tem essas defesas muito fortes de que o texto não, que Jesus não disse hoje estarás comigo no paraíso, mas sim, te digo hoje estarás comigo no paraíso. Ou hoje te digo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o momento que Jesus fala era o hoje para o ladrão, que ele estaria com Jesus no céu, o ladrão. Mas não que o hoje era o período que ele estaria no céu com Jesus. O momento do hoje era aquele momento, não o momento que ele estaria no céu com Jesus. Aí sim, agora ficou mais claro para você. Mas independente dessa questão, vamos deixar de lado. Independente dessa questão, quem é você? Quem sou eu? Quem que é Ellen White? Quem que é adventista para dizer que Deus não pode levar alguém direto para o céu agora? Existem exceções? Claro que existe. Enoque, que não viu a morte. Elias. Esse sim. Agora, e quem sabe Moisés? Da disputa do corpo. Lá com Satã. Agora, a doutrina é essa. Mas quem pode intervir é somente Deus.
Eu não sou aqui um teólogo adventista, teólogo que fez faculdade, fiz graduação, pós-graduação, bacharelado, para atuar nas denominações, organizações religiosas, para dar conselhos, para fazer ministrações, para fazer pregações. Bobagem, vou perder 5, 4 anos da minha vida nesse troço chamado teologia. Não. A doutrina, a questão que vai acontecer é essa. Mas há exceções. Porque a gente concede para dizer que não está errado? Não, porque Deus, ele faz exceções no que ele quiser. Mesma coisa do livre-arbítrio. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar. Ou seja, o paraíso não é uma realidade apenas para o futuro, mas para quem? Para o futuro da pessoa, sim, mas ela própria não vai pensar que é algo que vai acontecer ali no momento. Mas vai ser como se fosse, porque naquela mesma exemplo que eu te dei, do homem que dorme às 10 e acorda às 5 para tratar das galinhas. Aqueles que morrem, eles já entram na presença de Deus imediatamente. Não, não entra não, querido. Aqui, quero fazer só uma citação, por último, do livro de Apocalipse. Tem muitas outras passagens, meu tempo não dá. Apocalipse capítulo 6. João tem uma visão das almas dos que morreram. Nossa. E o que é que eles estão dizendo? O quinto selo, Apocalipse capítulo 6, verso 9. Ao abrir-se o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nessa visão que João teve, ele tem uma visão da glória, e ele vê lá na presença de Deus, diante do altar, as almas dos que morreram perseguidos pelo testemunho de Cristo. Legal, gente. É a mesma coisa aqui do que acontece lá com Lázaro, mas aqui não é uma parábola, mas uma simbologia. Vamos dizer que realmente é uma alma imaterial clamando. Primeiro, por que estariam clamando com grande voz no céu a respeito desta coisa aqui, ó? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, vai ter gente no céu clamando em alta voz para Deus, debaixo do altar dele, ou seja, o altar dele tem alto, cima, baixo e lado. Ou seja, o altar dele está dentro dessa dimensão terrena, tem altura, profundidade e largura. Não, se a gente pode interpretar que alma aqui é o literal que eles entendem por alma, dualista ou tricotomista, mas no caso dele é dicotomista, ou seja, corpo, ok? Alma e espírito a mesma coisa? Como imaterial, imortal? Existirá pessoas que ainda vão pedir para Deus debaixo do altar dele. Eu não sei se tem algum mecanismo debaixo do altar de Deus. Enfim. Alguém aí, um bom desenhista, vai ter que compreender essa passagem. E eles vão falar que para Deus julgar e vingar o sangue deles dos que habitam sobre a terra. Ou seja, ainda vai ter gente sobre a terra clamando para Deus para vingar eles. Bom, enfim. Enfim. E muita gente tinha morrido na época de João por conta do exatamente. Olha aqui, ó. E foram dados a cada um compridas vestes brancas, ou seja, corpo. Uma alma vai vestir veste branca. Oh, meu Deus do céu. João, inclusive, estava preso na ilha de Patmos, exatamente pela perseguição do Império Romano. Milhares de cristãos foram mortos pelo Império Romano. E João viu a alma deles lá na presença de Deus. Olha aí, é uma prova cabal que acaba com toda a outra escritura, mas vamos dizer que tá tudo certo, de que realmente as almas estão lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Verso 10. Eu não abordei essa questão, tá? Se não me engano. Mas eu vou fazer um texto especialmente sobre esse texto, demonstrando que isso de fato é uma prova de que a alma é, primeiro, imaterial, como eles dizem, e imortal. Opa. Mando em grande voz. Tava olha dormindo, aí. Não. Não estavam dormindo, não.
clamando em grande voz, dizendo: até quando eu sou... Eles pensam que quem acredita no sono da alma é ateu, não vai ter ressurreição. Ele falou que tem, né? Mas ninguém vai pro céu nunca, ninguém vai pra condenação eterna nunca. Não, não é isso que diz. Soberano Ok? Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Eles Olha estavam aí. perguntando a Deus, eles Não acredita. se lembravam que tinham sido mortos por conta de Cristo. E eles Tá bom, eles tinham lembrados que foram mortos por Cristo, mas não quer dizer que eles tinham essa consciência da morte, na morte. Mas o que levou eles à morte, sim. Porque eles não teve consciência enquanto estavam mortos. Isso eu estou entrando no pensamento dele. Ok? estavam dizendo a Deus: até quando o Senhor não vai nos vingar, vai fazer justiça contra esses ímpios que perseguem o teu povo, perseguiram E eu pensando que o céu era um lugar de paz. Mas enfim, vai ter gente ainda cobrando Deus. o teu filho Jesus Cristo? E aí Deus responde: espera um pouquinho, porque ainda tem mais. Né? Diz, tem que se completar o nome daqueles que vão morrer. Tem muito mais mártires que vêm pela frente. Ora, isso foi há 2000 anos atrás. Imagina a quantidade de outras almas que foram acrescentadas a essas, aguardando e pedindo a Deus o juízo de Deus sobre esse mundo ímpio. Ou seja, é Imagina. claro que quando a pessoa, biblicamente falando, é claro que quando a pessoa morre, ou ela vai para o paraíso na presença de Deus, está diante de Deus, ou ela já entra nesse estado de sofrimento que nós já vimos aqui. Em ambos os casos, elas Muito fraco, Nicodemos, muito fraco. estão conscientes. E você vai me perguntar: vai lembrar? Vai lembrar sim. Vai lembrar sim. No Eu digo que vai se lembrar das coisas que aconteceram antes, mas não na morte, gente. Ele está dizendo que vai morrer e já vai direto, imediatamente. Não. Vai ter o estado de consciência, mas ela não vai lembrar enquanto estava em estado de inconsciência. Até porque ela não vai ter aquela bagagem histórica que nós estamos tendo agora. Quem morreu lá pela mão dos católicos na Inquisição não tem a consciência que nós temos hoje. Não vê a questão das mulheres, o que elas estão lutando. Até a mente muito aberta que faz com que o cérebro caia, que aí surgem as feministas, que vem do satanismo, cujas principais expositoras eram algumas pedófilas. Enfim, eu tenho nojo de falar essa porcaria. Elas não têm essa bagagem. Só que elas vão se lembrar das histórias delas antes e o que ela pôde entender do passado. Ela vai se lembrar. Só que ela não tá vendo o que tá acontecendo agora. O pessoal tadinho que morreu queimado naquela época. Ok? Não vai ter essa consciência. Eles estão inconscientes. Eles não estão no céu ou no inferno agora. É só depois da ressurreição. Por isso que a ressurreição é uma esperança fortemente batida e abordada nas escrituras. E que próprio Paulo lá em 1 Coríntios 15 fala sobre essa questão. Vamos ver se eu consigo explicar em pouco tempo para finalizar essa questão. Ora, se você prega que Cristo ressuscitou, olha o tanto que ele vai falar ressuscitar nesta carta. Não só aqui neste capítulo que a Bíblia dividiu lá pelo Stephen Layton, o teólogo. Dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, que era aceita ali da época, tinha os saduceus, fariseus, enfim. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Por quê? Se o que todo mundo conhecia é que ele ressuscitou, se não existe, óbvio, ele não ressuscitou. É uma coisa lógica. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Porque Cristo é aquele que ressuscitou. É o Jesus ressuscitado. Aqui, nesse contexto específico. E também é vã a vossa fé, porque fica pregando ressurreição, é algo central, e que os cristãos jogam de lado ao pensar na imortalidade da alma. Porque ressuscita algo que está morto. Ok? Vamos lá. Porque retorna o espírito, o fôlego de vida para as pessoas e elas se tornam novamente alma vivente.
E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, se não existe ressurreição nenhuma, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, se não houve Deus ressuscitando Cristo, Cristo é ressuscitado, que tudo isso é uma mentira, os mortos também não vão ressuscitar. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Está dizendo que eles estão ressuscitados agora? Não. Os que estão dormindo em Cristo agora, nesse momento, não que eles estão no céu ou no inferno agora, obviamente. Aí no contexto, né? Nessa frase, eles estão no céu agora? Não, não estão no céu. Eles estão dormindo em Cristo. Então, se não há ressurreição, então eles estão perdidos. Eles acreditaram numa mentira. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, ele está no céu agora, está no inferno. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo. Agora, cristãos. Agora, o pessoal. Não. Vamos lá. Cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Existem duas vindas. A primeira física e a segunda que ele há de vir. Depois virá o fim. Ou seja, depois da vinda dele, que os que estão nele vão ressuscitar, que morreram nele. Não quer dizer que eles estão agora. Porque Paulo estaria contradizendo as escrituras. Eu duvido que algum cristão vá afirmar essa questão. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Ainda foi aniquilado todo o império e toda a potestade e força, pessoal? Não. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque aí só vai ter vida. Enfim. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me vós por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se não faz sentido ressurreição, porque se morre vai direto para o céu ou para o inferno. Que vale que coisa importante é a ressurreição? Acreditar nesse imediatismo de entrar direto no céu e no inferno não vale de nada a ressurreição. Ela perde o sentido. Ela perde a coisa gloriosa que é: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos e com corpo virão? Sensato, que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Ai. Enfim. Assim, também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito. Ele ganhou? Não. Vamos lá. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. É aquilo que eu expliquei. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Enfim, então, pessoal,
acreditar nessa mentira da imortalidade da alma e nesse imediatismo da entrada, ou seja, de morreu já está no céu ou no inferno, não tem embasamento escriturístico, isso de ponta a ponta. Eu não estava preparado para os textos que ele ia apresentar, principalmente esse de Apocalipse 6, mas consegui explicar aqui de forma simples. Mas eu vou fazer um texto, não precisa ser muito gigante, a respeito desse texto em específico, mas não é problema algum. E também não vai ser questão de fugir do texto ou que eu não tenho bagagem para discutir essa questão, porque seria loucura imaginar uma literalidade da parábola do rico e o Lázaro e dessas questões das almas debaixo do altar. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Aqui, voltando às origens, fazendo react, para que no meio das discordâncias você venha ter aqui o que apresentar e você compare. A verdade é uma só. Só existe uma razão. A verdade é objetiva e a moral também. Não há relatividade na questão. Agora, quem que está certo? O Nicodemos ou o Nicolas, que apresenta as escrituras? Claro, ele apresentou também. Mas pesquise, veja qual faz sentido em Cristo, tendo ele como a sua chave interpretativa de toda a escritura. Compare, questione, pesquise e peça a Deus entendimento. É isso o vídeo, espero que você tenha compreendido.